Bem, é a professora Nayara, professora de História e Sociologia de vocês. E eu tô aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre esse momento importantíssimo que a gente está vivendo na história do mundo, que é a pandemia do Covid-19 ou coronavírus. O que é esse Covid-19? O Covid, ele é uma doença infecciosa que foi causada por um novo vírus que teve contato com os homens. Então, é um vírus que até então o ser humano não tinha tido contato com ele, que não havia sido identificada uma doença que foi causada por esse tipo de infecção, até o final de 2019. Em geral, o Covid-19 ele se caracteriza por sintomas leves, como a tosse, a dor de garganta, a febre leve, Mas, em alguns casos, essa doença pode apresentar sintomas mais graves, trazendo uma pneumonia ou uma dificuldade para respirar, e em outros casos, ainda mais gravíssimos, a gente tem a existência da síndrome respiratória, onde a pessoa ela não consegue respirar sozinha mais e ela precisa ser incubada. Então, ela precisa de uma respiração artificial, ela precisa de máquinas para que ajudem ela a respirar e assim ela consiga sobreviver. Como, esse vírus ele vai afetar as nossas vidas? Já, que em geral, se a gente for olhar aí as estatísticas, o vírus ele afeta de uma forma letal principalmente as pessoas mais velhas, mais idosas, ou que têm alguma condição de saúde, algum problema de saúde, alguma doença já pré-existente, como algum problema respiratório, diabetes, algum problema cardíaco. De acordo aí, com estudos que foram feitos tendo como base a infecção que teve lá no país de que a gente teve a origem da pandemia, lá na China, a gente tem em crianças e adolescentes uma taxa de mortalidade de só 0,2%. Por jovens e adultos, de 20 até 59 anos, essa taxa já sobe para mais ou menos 2%. Idosos, até 79 anos, essa taxa já vai aí para mais ou menos 8%. E para os idosos com mais de 80 anos, essa taxa se torna ainda mais elevada, chegando a mais ou menos 15%. E por mais que a taxa de mortalidade, a taxa de letalidade da doença, ela seja baixa em jovens, em adolescentes, é ainda fundamental que as pessoas tomem cuidado com o vírus. Primeiramente porque, mesmo que os sintomas sejam mais graves, há sim mortes em pessoas jovens, Acabou de morrer um iraniano de 26 anos, vítima do Covid-19. Em muitos casos eles precisam ser internados, alguns casos precisam ser incubados. Então, os jovens têm essa necessidade também do sistema de saúde, por conta da infecção com o Covid. E mesmo em casos, que não precisam de internação, é fundamental que os jovens cumpram a quarentena, para evitar essa disseminação do vírus, Então, agora vamos pensar um pouquinho, por que é tão importante o isolamento social para conter aí a pandemia do Covid-19. Então, mesmo que a taxa de letalidade do Covid ele não seja uma taxa muito alta, o que acontece é que a taxa de transmissão das pessoas se infectarem com o vírus é muito grande, inclusive de pessoas que não apresentam nenhum sintoma, mas estão aí carregando o vírus com elas, e por conta disso elas podem passar o vírus para outras pessoas que são do grupo de risco, que tem uma letalidade maior. Para a gente entender aí um pouco melhor a necessidade desse isolamento social, vou utilizar um exemplo aqui com vocês, que o Átila, que é um doutor em microbiologia, ele deu em uma entrevista para a BBC Brasil. O exemplo que foi dado aí pelo Átila é o exemplo dos acidentes de carro e da taxa de letalidade que tem esses acidentes de carro. O que ele fala? Que por ano a gente tem mais ou menos aí 300 mil casos de mortes por acidentes de carro, Mas o que ele fala, Que vamos pensar aí que esses 300 mil casos por ano não acontecessem, em um curso de um ano. Vamos pensar que esses 300 mil casos de acidente de carro acontecessem aí entre semanas e um mês, entre uma semana e um mês. O que isso causaria, para a população? Pensa nos traumas, por conta das mortes, e pensa principalmente no colapso que a gente teria no sistema de saúde. Pensa nessas 300 mil pessoas, ao mesmo tempo, precisando aí de um apoio médico, de um suporte médico para poderem estar vivas, para poderem continuar vivas por conta dos acidentes.
Se a gente for pensar aqui no caso do coronavírus, né, por conta da taxa muito alta de transmissão que a gente tem do vírus, se a gente não fazer, né, se a gente não fizer o isolamento social, o que a gente vai ter vai ser o colapso do sistema de saúde. Por quê? Porque vão ter muitas pessoas ao mesmo tempo precisando de um atendimento, precisando de respirador, precisando de leito nos hospitais, e os hospitais, mesmo tanto os públicos, né, quanto os hospitais privados, eles não vão ter leito suficiente, eles não vão ter aparelhos de respiração artificial suficiente para conseguir aí suprir a demanda que os casos do coronavírus estão trazendo aí para o mundo. Então, como a principal forma de contágio do coronavírus é por meio do contato com as pessoas infectadas, então quando alguém espirra, alguém tosse, alguém encosta a mão que tossiu, né, ou que espirrou em alguma coisa, encosta em você e você está dentro daquela aglomeração com aquele ar, né, que pode estar com aquelas gotículas que podem encostar em você. Então, por conta dessa forma de transmissão, né, por essa forma de contágio que é por meio aí da coriza, por meio dos espirros, por meio da tosse, ela acontece. Então, é fundamental que a gente busque formas de isolamento social, onde a pessoa não tenha, né, contato com as outras pessoas infectadas com o vírus. Isso é importante porque se a transmissão acontecer aí ao longo de 1, 2 anos, para as pessoas irem desenvolvendo uma imunidade contra esse novo vírus, aí o sistema de saúde ele não vai ficar, né, super saturado. Mas se continuar acontecendo nessa transmissão na velocidade que está acontecendo hoje, que é casos dobrando, né, o número de mortes dobrando de um dia para o outro, aí o sistema de saúde ele não consegue suportar, né, ele não consegue ter leitos, ele não consegue ter aparelhos para conseguir aguentar a quantidade de mortos, né, a quantidade de pessoas infectadas e que precisam de auxílio médico que estão aparecendo. Por isso que o isolamento social é tão importante para evitar que o número de contágios continue crescendo, porque se ele continuar crescendo, não tem como o sistema de saúde, né, conseguir auxiliar todas as pessoas que vão precisar desse auxílio. Conseguir aí ajudar, né, a diminuir essa transmissão do coronavírus, é importante que você esteja aí sempre lavando as mãos com água e sabão da forma correta, passando álcool em gel 70%, que esteja também, né, colocando um lenço quando for espirrar ou quando for tossir ou tossindo na dobra do braço. Ficar próximo também de pessoas que estão com sintomas de resfriados e principalmente, né, se for possível, que fique em isolamento social, porque só o isolamento social agora pode aí ajudar a combater os grandes índices de contágio que a gente tem do coronavírus. A gente sabe também, né, que o isolamento social ele não é fácil, né? Você se sente muito sozinho, tá longe dos seus amigos, tá distante da sua rotina. Algo, né, que tanto psicologicamente como também economicamente para o país é muito difícil, mas agora é a solução que nós temos para evitar aí o contágio do corona e para evitar, né, para tentar diminuir as catástrofes que esse vírus está trazendo ao mundo nesse momento. A gente sabe que os próximos meses são incertos, mas a quarentena, o isolamento social agora é a única forma da gente conseguir estar protegendo as pessoas que a gente ama, né, para tentar evitar aí que esse vírus possa atingi-las, porque mesmo que você não esteja dentro do grupo de risco, com certeza alguém que você ama está dentro desse. Conseguir lidar com esse período de isolamento social, é importante, né, que você estabeleça uma rotina, continue seus estudos, continue fazendo as atividades que você gosta, tenha contato, mesmo que seja um contato por meio de celular, de redes sociais, com seus amigos, com seus familiares, que se alimente bem para conseguir, né, manter tanto a sua saúde mental quanto a sua saúde física boa para conseguir lidar com esse período da pandemia. E eu estou aqui, né, aguardando junto com todos vocês o fim desse momento, né, o fim dessa pandemia, o fim dessa doença, para que a gente possa, né, finalmente voltar às aulas, se encontrar em sala de aula e, né, voltar à nossa rotina como antes. Então vamos esperar aí, né, fazer a nossa parte para que esse vírus não se propague mais uma velocidade tão grande, para que a gente possa voltar de novo, né, à nossa rotina na sala de aula. Mas enquanto isso é fundamental que vocês continuem aí fazendo todas as atividades e sempre em contato com a gente, né? Então até a próxima.